Fala galerinha, seja muito bem-vindo a esta aula. E na aula de hoje eu vou ensinar para vocês como que a gente faz para poder utilizar arquivos HTMLs nos nossos projetos feitos em Django, tá? Bom, como assim? Na aula anterior, a gente viu como que a gente faz, tá? Essa aula aqui, como que a gente faz para criar rotas no Django, tá? Rotas não são nada além que os links que as nossas páginas vão ter e qual conteúdo vai ser exibido, né, quando a pessoa acessar um determinado link, tá? E bom, a gente construiu esse link aqui, ó, que dá acesso à página inicial. Então, quando ele acessa o domínio aqui no nosso site, a gente acessa aqui a página inicial. E a ideia agora é fazer o seguinte: eu construí aqui com HTML e CSS todo o visual da nossa loja, conforme eu mostrei lá na primeira aula. Porém, eu fiz uma leve adaptação a esse projeto aqui, tá? Para ficar mais fácil de eu trabalhar no Django, tá bom? No caso, eu só mudei algumas estruturas para, em vez de colocar texto, colocar imagem. Então, na logo era um texto, agora tá pegando uma imagem. Aqui era um texto, agora tá pegando uma imagem como banner, tá? Vai ficar mais fácil ali na hora que a gente construir o nosso projeto, que eu vou ensinar a fazer umas coisas bem legais, tá? Com o Django, com essa estrutura. E aí, olha só, com todo o visual da nossa loja pronto, feito em HTML e CSS, a ideia desse vídeo é como que a gente faz para a gente pegar essa estrutura e colocar essa estrutura aqui em um projeto feito em Django. Então aqui no projeto, um projeto que a gente fez no Django aqui, a gente construiu aqui a rota da página inicial, que é acessar o domínio, a gente vai aqui para a página inicial e ele exibe aqui um texto escrito página inicial. Só que eu não quero que exiba esse texto, eu quero que exiba essa estrutura aqui que eu construí em HTML e CSS. E aí, como que eu faço para fazer isso? Muito simples. Bom, acessando aqui o nosso projeto, dentro do arquivo index, tá? Que é onde que vai mostrar, onde que mostra aquele textinho escrito página inicial, a gente vai colocar todos os códigos HTML que a gente utilizou para construir aquela loja virtual aqui, ó. E aí eu vou deixar lá na descrição do vídeo um drive para você ter acesso a esse arquivo. Aí você faz o download lá da pastinha que está no drive, que vai ser chamado, vai ter o nome de catálogo simples, e aí vai ter todos os arquivos aqui que foram necessários para construir aqui esse visual da loja. E aí, dentro desses arquivos, vai ter um arquivo chamado index.html que você vai acessar, e aí dentro dele você vai apertar o Ctrl U. Aí você vai acessar todos os códigos necessários para construir essa página, tá? Todos os códigos em HTML que a gente usou para construir essa página. E aí eu vou copiar esses códigos e vou colocar aqui no arquivo de index.html do nosso projeto em Django. Vou apertar o Ctrl S e agora eu vou carregar lá o meu domínio, e aqui ele vai trazer aqui toda a estrutura HTML da nossa loja. Porém, ele trouxe aqui da forma totalmente diferente, tá, do que estava aqui. Por quê? A gente trouxe apenas os elementos da nossa página. A gente só colocou o HTML da nossa página. O HTML é responsável por traduzir para o navegador quais elementos que a página vai ter. Aí, bacana, né? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que aqui nesse arquivo aqui carregar o arquivo de estilo.css desse projeto que eu fiz, que é ele que vai dar todo aquele visual bonitinho da loja, tá? Ele que vai pegar todos esses elementos que o HTML colocou na página e vai estilizar esses elementos para que eles fiquem visualmente bonitos, agradáveis ali, bem estruturados para chegar naquele patamar ali da loja. E aí ele tá carregando esse arquivo, porém no Django a gente precisa fazer uma configuração diferente para que a gente possa carregar esse arquivo, tá? Então, como que a gente faz essa configuração? No arquivo de settings do projeto aqui, a gente precisa definir aqui para o Django aonde que esse arquivo que vai estilizar a nossa página ele vai ser localizado,
tá? A gente precisa configurar isso para que o Django saiba onde que esse arquivo está e consequentemente possa usar esse arquivo ali no HTML, tá? E para a gente configurar isso, eu já tenho uma estrutura aqui de comandos aqui que eu vou só copiar e colar aqui. Vocês podem copiar e colar aqui exatamente esse comando aqui, tá? Depois do static, onde que ele vai dizer o seguinte, que dentro dessa pasta principal que a gente criou, vai ter uma pasta chamada static, tá? Que a gente vai criar. Nessa pasta static a gente vai colocar os estilos da nossa página, o CSS da nossa página, tá? E aí eu também defini que vai ter um arquivo de mídia para caso, quando por exemplo o usuário subir alguma imagem, por exemplo ele quer subir as imagens dos produtos que ele vai ter na loja, tá? Então a estrutura é que ele está subindo uma imagem, não é uma imagem que tem no nosso site padrão, não, o usuário vai subir a imagem de um produto. Aí a gente precisa ter essa estrutura aqui de mídia para a gente poder fazer isso, tá? Para configurar essa parte de usuário conseguir subir uma imagem para o site, tá? E a gente faz essa configuração aqui, beleza? Aí é só colocar esses comandos depois do static, tá? Apertar o Ctrl S que já está configurado para que o seu projeto em Django possa ter arquivos estáticos. E quando eu falo arquivo estático, não é só arquivo de estilo, tá? Arquivo estático é arquivos de imagens, arquivos de JavaScript. Então, esses tipos de arquivos, como imagem, JavaScript e CSS, tá? Eles precisam estar dentro de uma pasta static para que o Django ele exiba isso no projeto. E aí a gente precisa configurar exatamente qual que vai ser o URL dessa pasta static para o Django poder acessar nessa pasta e exibir lá no projeto, e aonde que essa pasta vai estar. Consequentemente, a mesma ideia para arquivos de mídia, que é as imagens que o usuário ele possa subir, tá? E aí, beleza. Agora, lá no meu projeto, eu tenho que basicamente apontar aqui aonde que está esse arquivo de estilo. Depois que eu configurei que o meu projeto em Django, tá, vai ter arquivos de estilo aqui nesse projeto, tá? Aí, para apontar é muito simples. Primeiro eu tenho que carregar a pasta que eu vou criar aqui nessa pasta loja virtual, que é aquela pasta static. Então, primeiro eu vou criar essa pasta static, tá? Vou chamar ela de static, conforme eu coloquei lá, é static, tem que ser o mesmo nome, tá? Tem que estar aqui, ó, dentro dessa pasta loja virtual aqui, tá? E aí eu vou criar outra pasta chamada CSS, que dentro dessa pasta vai ter os estilos da minha página, outra pasta chamada image, que aqui, aqui eu criei um arquivo, né? Aqui vai estar os arquivos de imagem, tá? Então image, e vou criar outra pasta onde que eu vou colocar os arquivos de JavaScript. Então agora eu vou trabalhar com CSS nesse site, então aqui eu vou criar um arquivo new file e vou chamar ele de style.css, tá? Que esse é um arquivo de estilo. E aí eu vou acessar a pasta que a gente fez o download, o index.html, apertar o Ctrl U, vou acessar esse link css_style.css e aqui ele vai dar todos os códigos CSS da minha página, que deixa o site bonitão desse jeito aqui, tá? Não deixa essa coisa feia aqui. Tá? Então beleza, aí eu vou copiar isso aqui e vou colocar aqui, vou dar o Ctrl S, vou acessar o index.html, tá? Porque agora eu preciso carregar esse arquivo. Para eu carregar esse arquivo, bem aqui nesse comando onde que ele vai carregar um estilo CSS aqui para a página HTML, eu vou apontar aonde que esse arquivo tá. Então, para eu especificar onde que ele tá onde? Ele tá lá no arquivo static, na pasta chamada css install.css, tá? Aí, para eu apontar isso daqui, eu primeiro preciso carregar esse arquivo static, tá? Que eu configurei lá na parte de configurações do meu projeto. Para eu carregar esse arquivo static, tá? Para que ele consiga o Django consiga saber que tem um arquivo de estático configurado no meu projeto, eu tenho que colocar o seguinte comando, load static, para ele carregar então a possibilidade de eu colocar um arquivo estético aqui no meu HTML. Carregando essa possibilidade, que ela só foi possível porque eu configurei lá
que eu vou ter um arquivo estético, o link que ele vai ter e aonde que ele vai estar localizado, só é possível porque eu configurei isso antes. Agora sim eu vou especificar aonde que está esse arquivo style.css, aonde que ele está. Primeiro eu coloco aqui um comando, no Django eu tenho que colocar assim antes, tá? Que eu tenho que informar que ele está na pasta static, tá? Então ele vai procurar o arquivo na pasta static. Aí eu vou colocar aqui em qual pasta que ele tá? Tá na pasta CSS, dentro dela tem o arquivo style.css, tá? E assim ele vai carregar o estilo da minha página, tá? Então, diferentemente do HTML, é assim que a gente faz, beleza? Carregando. Agora sim, a página carregou o estilo CSS. Olha que diferença, tá? Agora o site já tá com cara de site mesmo, que é o CSS que dá esse visual pro site. Bom, beleza. Agora, dando sequência aqui, agora a gente tem que colocar o que está faltando aqui, colocar as imagens, tá? Aqui a gente carregou apenas o estilo CSS, mas aqui nesse projeto, se a gente pegar, tem as imagens. Tem a imagem da logo, tem a imagem do banner, tem a imagem dos produtos, tá? Que tá faltando, porque a estrutura ela tá aqui, ó, já tá tudo pronta, já tá tudo certo aqui. O que tá faltando nessa estrutura mesmo são as imagens, beleza?